fui lá sentar. Boa noite a todos. Declaro aberta a 147ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Antônio Francisco, vereador, presente. Antônio Martins, presente. Aristeu Lolese Filho, presente. Walter Aparecido Borba, presente. Danilo Márcio Alberto Borba, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingos, presente. Leandro Ribeiro Reginal, presente. Selene Mendes, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de correspondência recebida. Ofício 203/2024, do Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Assunto: resposta ao requerimento da Câmara Municipal de Bueno Brandão, número 028/2024, ofício número 072/2024, data de 2 de maio de 2024. Requer-se que a presente resposta seja lida em plenário a fim de garantir-se a transparência e também o acesso ao cidadão às informações aqui trazidas. Seria disto, senhor presidente. Respondendo ao ofício número 072/2024, referente ao requerimento número 028/2024, em relação às solicitações dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginaldo sobre as emendas impositivas indicadas para o orçamento de 2024, gostaria de fornecer as seguintes informações. Primeiramente, é importante destacar que a administração pública tem cumprido suas responsabilidades institucionais, atendendo às exigências necessárias e, principalmente, respeitando os princípios legais de transparência e fiscalização. Informo que as emendas impositivas indicadas para o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, no orçamento de 2024, propostas pelos 7 vereadores Antônio Francisco Leandro, Aristeu Lolese Filho, Walter Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim Assis dos Santos, Leandro Ribeiro Reginaldo e Selene Almeida, totalizam um montante de R$ 266.554,52. Em 2023, a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, que tem buscado valorizar cada vez mais o nosso hospital, repassou um total de R$ 2.936.015,51 para a entidade. Para o ano de 2024, está previsto no orçamento o repasse total de R$ 4.060.522,80, incluindo o valor das emendas impositivas indicadas pelos 7 vereadores. Ao comparar o valor repassado em 2023 com o valor orçado e que será repassado integralmente ao hospital este ano, observamos uma diferença de R$ 1.074.507,29 a mais em relação a 2024 em relação a 2023. Reforço, portanto, que o valor total das emendas impositivas indicadas pelos 7 vereadores para o nosso hospital é de R$ 266.554,52. E esse valor está dentro do montante que está sendo repassado a mais para o hospital, demonstrando conformidade
investimento e atenção contínua de nossa administração com o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. É crucial destacar que, além dos repasses feitos pela Prefeitura ao longo dos 7 anos e 4 meses de gestão para o hospital, conseguimos negociar uma dívida de R$ 911.169,63, que tinha uma poupança. O valor negociado com desconto foi de R$ 620.211,63. E estamos honrando o compromisso, pagando mensalmente as parcelas diretamente para a poupança. Reforço nosso compromisso de continuar trabalhando com seriedade, honestidade e dedicação para auxiliar o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, como temos demonstrado ao longo de nossa gestão à frente da Prefeitura do município de Belo Brandão. Conto com a compreensão de Vossas Senhorias e aproveito para renovar meus votos de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Antônio Marcos Martins. Senhor Presidente, boa noite. Obrigado pelo espaço. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Boa noite. É uma honra ter a casa cheia dessa forma. É importante que fosse assim. Colaboradores da casa, boa noite. A quem nos acompanha à distância, boa noite. Nós temos aqui algumas matérias importantes a serem votadas hoje. Entendo que a maioria das pessoas que encontram nesse plenário estão aqui pelo motivo das casinhas populares. E, infelizmente, quando o atual gestão, principalmente se quiser seguir atuado, ele tenta jogar a responsabilidade de determinados vereadores, principalmente a mim, que sou contra as casas populares. Então é que hoje de manhã eu gravei o vídeo, para quem viu e tal, sentisse-se à vontade de vir até aqui para escutar alguns trâmites que aqui percorreram desde o ano de 2017 sobre esse assunto. Então, cabe destacar que essa questão de casas populares está desde o ano de 2017 também tramitando. E agora, até o momento, nenhuma casa foi construída. Isso não é responsabilidade da Câmara, muito menos de um vereador. Isso é responsabilidade da própria Prefeitura, da própria gestão atual da Prefeitura. Tudo que a Câmara pôde fazer, ela fez nesse assunto e não deixará de fazer quando estiver a seu alcance. Vou fazer aqui um compilado do que aconteceu aqui dentro e em ordem decrescente, em ordem de tempo, de cima a baixo. Recentemente, em abril de 2024, um projeto de lei, uma matéria sobre a construção das casinhas. Votei a favor. Novembro de 2023, a doação de 50 lotes para a construção das casinhas. Também votei a favor. Junho de 2023, aproximadamente R$7.380.000 de empréstimo. Votei a favor em primeiro turno. Cabe aqui destacar que este projeto veio com certa redação, trazendo prazo de pagamento e taxa de juros sobre o contrato. O projeto foi mudado de última hora, retirando essas cláusulas. Tentei voltar essas cláusulas no projeto. A maioria dos vereadores não aceitou. Votei a favor em primeiro turno, salvo emenda. Como a emenda foi rejeitada pela maioria dos vereadores, rejeitei em segundo turno. Já justifiquei não sei quantas vezes a população e volto a ratificar. Quem em sã consciência vai emprestar dinheiro numa entidade financeira sem ter o prazo de pagamento e sem ter sequer a taxa de juros que vai pagar sobre aquele empréstimo? Só se estiver faltando juízo. Essa é a verdade para o segundo turno. Outubro, melhor dizendo, em 2023 ainda, depois que aconteceu essa questão desse projeto do empréstimo, apresentei o requerimento aprovado por unanimidade nesta casa para que o prefeito encaminhasse para nós a minuta contratual ou o contrato com a Caixa Econômica Federal.
Estamos até aqui hoje esperando esse contrato. A resposta desse requerimento. Qual o problema de enviar a resposta? Por que não encaminhou? Para falar que a gente é contra a casinha popular, fala bem, mas para mandar o documento que ele é obrigado a mandar, não manda. Por quê? Onde que está a verdade e a mentira nessa história? Outubro de 2018, empréstimo de 1.500.000 para iniciar a infraestrutura, para fazer as casinhas populares. 1.500.000. Votei a favor. Ó, outubro de 2018, agora recentemente que se iniciou as obras. A responsabilidade do vereador ou dos vereadores? Esta casa aqui negou alguma coisa, inclusive, a maioria de vossas excelências não se encontrava aqui. Ela foi na legislatura anterior desta casa aqui, inclusive. A responsabilidade da casa é do vereador? Isso é votar contra a casa popular? As pessoas precisam, merecem ouvir a verdade. Julho de 2017. Doação dos terrenos, tanto para a construção das casas populares, quanto dos predinhos populares. Atrás do campo de viação, para baixo da escola Professor Paulo José André e na saída para o Cristo no Jardim Estância Hidromineral. 33 mil metros quadrados aproximadamente atrás do campo, mais uma área de 4, 5 mil metros quadrados para baixo da escola e outra área de quase 4 mil metros quadrados lá na saída, lá na Coab, em cima. Votei a favor. Apresentei projeto de lei nesta casa para que as pessoas soubessem quem foi beneficiado com as casinhas populares. Isso é o mais justo. É o mínimo que uma casa legislativa deveria fazer. A maioria dos vereadores votou contra. Por quê? Por que não pode expor os nomes de quem são os beneficiados? Existem vários boatos por aí que pessoas que já foram beneficiadas antigamente estão pleiteando novamente. Tá de brincadeira? Existem pessoas por aí, por exemplo, que já receberam, lá atrás estão pleiteando. Pessoas que não cumprem o requisito mínimo de tempo de moradia no município estão pleiteando. Que é 4 anos dentro da lei. Qual que é o motivo de não expor os nomes? Nós não estamos aqui pedindo documento de ninguém. Nós estamos querendo que os nomes sejam expostos. Isso não fere a lei. A senhora não tem a palavra. Isso não fere a lei. Peço favor ao plenário não se manifestar. Isso não fere a lei geral de proteção de dados. Direito do povo. Você entendeu? Por que não? Direito geral. Por que não apresentar os nomes? Tudo bem. A Câmara rejeitou por maioria. Respeito. Mas isso tem que ser falado também quando acusa a gente de ser contra a Casa Popular. Apresentei emenda aqui em projeto de lei para que as pessoas já beneficiadas não tivessem direito novamente para não tirar o lugar de quem nunca recebeu. A emenda foi rejeitada. Passou 3, 4 semanas depois, a Prefeitura mandou um projeto de lei mais ou menos com a mesma redação. Vossas Excelências são testemunhas. O que eu fiz? Votei a favor, e aí todo mundo votou a favor. Então essas atitudes de minha parte aqui dentro são contra a Casa Popular. Por isso que eu fui de manhã hoje e gravei o vídeo convidando, melhor dizendo, as pessoas que aqui chegassem. Eu fui indagado na escada antes, mal tinha chegado, vota a favor, falei, vamos escutar antes para depois opinar. As pessoas precisam e merecem também saber a verdade. Nós vivemos um tempo difícil, onde o trabalho daquele que faz correto, geralmente é jogado na lama. E o outro que geralmente às vezes esconde as coisas, em certos momentos é aplaudido. Então cada um aqui que se encontra, que tire as suas conclusões. Isso tudo está documentado dentro desta casa. Se eu não tivesse documentação disso, eu não falava. E quem quiser pode solicitar por escrito que a Câmara fornece. Nada mais, nada menos, essa é a verdade. Com a palavra, o vereador Danilo Márcio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Com o cumprimento, desejo boa noite. Boa noite, vereadora Selene. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. É muito bom tê-los com a gente. É uma satisfação enorme. Nós todos aqui vivemos uma cidade maravilhosa. Todos nós temos os nossos problemas e todos nós queremos que esses problemas sejam resolvidos, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, um lugar mais tranquilo, mais harmônico para viver em paz. Cumprimento também os funcionários da casa,
que fazem um trabalho maravilhoso, que dão suporte ao nosso trabalho. Cumprimento quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite a todos. Vou falar alguma coisa aqui referente à falta de planejamento ou politicagem. Para começar, vou dizer aos senhores que nós, brasileiros, somos os povos que mais pagam impostos no mundo. Os impostos pagos, uma parcela vai pagar a dívida externa, uma parcela vai pagar o juros da dívida, outra parcela vai pagar funcionários públicos, outra para pagar funcionários públicos aposentados, e a última parcela vai para saúde, educação, infraestrutura, etc, etc. Então, esses recursos são dinheiro nossos impostos. E aí, nós recebemos, nosso município, como todos os outros do Brasil, recebe verbas. Quando é verba federal, aí a administração diz que é o deputado da base que mandou dinheiro, não é o governo federal. Quando recebemos verbas estaduais, aí é o deputado estadual da base que mandou, não é o Zema, o governador que mandou. Mas quando o vereador faz uma verba positiva, que até agora nós mandamos para o hospital, não que todas as outras instituições de saúde não mereçam nosso carinho, nossa atenção, todas são importantes. Todos os convênios que a prefeitura faz com saúde são importantes. No hospital é necessário, o pessoal tem mais presença no hospital, mais requisitado. Aí ele engloba, né, no repasse total que fez. Né, agradeço aqui ao secretário que deu aqui a resposta do ofício que nós fizemos ao senhor prefeito, pedindo informações diferentes esse aí. Por quê? Se quando vem verbas federais tem o deputado federal, se quando vem verbas estaduais tem o deputado estadual, quando tem verba positiva tem que ter as verbas dos vereadores sindicatos para qual instituição. Como fosse qual cidade? Ou não é lógico isso? É falta de planejamento ou politicagem? Aqui diz o seguinte: reforço, portanto, que o valor total das emendas impositivas indicadas pelos 7 vereadores para o nosso hospital é de 266. Isso comparando aos valores que passam. 2.900.000 e pouco ano passado, e esse ano, né, daqui, repassa no orçamento de 4.600.000. Né? Talvez que a nossa emenda é pequena, mas é uma ajuda muito importante. Agora, eu nunca questionei, nunca deixei de falar que o nosso hospital é importante e que os valores que passar no nosso hospital é muito grande. Mas são insuficientes, porque saúde não tem preço, tem custo. O nosso hospital precisa de muito mais. E eu falo conhecimento de causa porque se a prefeitura não tivesse hospital, ela teria que ter um pronto-socorro próprio, ficaria mais caro. Esse valor que é muito grande, muito alto, né, não faz mais que obrigação. E falo também com conhecimento de causa, porque em 2016, na eleição de 2016, eu renunciei do meu direito de reeleição e apoiei o atual prefeito com a única causa dele dar total atenção ao hospital. Nunca deixar faltar nada para o hospital. E ele assumiu esse compromisso comigo. E perante todo o pessoal, a diretoria do hospital, os médicos, não basta, tinha mais de 20 pessoas juntas. Eu deixei bem claro, e a única posição que eu fazia para apoiar seria essa. Então, o hospital precisa muito mais. Se viermos a ter o centro cirúrgico, que eu torço que tem, nós já tínhamos no passado e vamos ter, se Deus quiser, esse valor não dá, vai precisar de pelo menos 50% talvez. Né? Para manter aí o quadro pessoal especializado, para manter o centro cirúrgico funcionando, né? Os insumos, tudo mais. Então, gente, nós fizemos esse questionamento perfeito, pedindo uma resposta sobre a verba positiva e recebemos aqui, né, como se fosse um descaso da gente. Eu entendo dessa forma, certo? Então, por que no planejamento e na hora de repassar o dinheiro do hospital, põe o valor repassado, o aumento, põe as emendas impositivas de cada vereador, conforme é feito pelos deputados? Isso, né, é um entendimento sobre planejamento, planejamento e politicagem. Nós podemos, eu posso afirmar para os senhores que aqui quem nos fala é um vereador que apoia a administração. Deixei muitas vezes claro que eu sou contra na política. Eu, senhor prefeito, nós apoiamos candidatos diferentes. Não somos inimigos, mas sou um apoiador da administração do atual prefeito. Fato isso que até hoje eu votei um único projeto contrário, que foi troca de 5 lotes, pronto, né, escriturados, pronto para ser edificados em locais muito bons por um prédio para fazer o lago. E deixei claro
claro aqui que eu não era contra o projeto nem contra o lago, era contra não ter a documentação. Porque esses lotes estão prontos para construir um prédio, uma loja, ou uma casa, o que quiser. Mas o lago não está pronto para fazer esse. Não tem um laudo geológico, hídrico, né, uma licença ambiental, para a gente saber que vai ter esse lago realmente. Então foi o único voto contrário que teve até agora em 3 anos e meio. Inclusive votei favorável a projeto que poderia ter votado contra, que é a taxa do lixo. Foi nos apresentada aqui a lei federal, certo? Que dizia que o prefeito tem que correr por dar iniciativa por renúncia de receita. E eu, como já fui prefeito, não quero que aconteça com os próximos prefeitos que estão comigo. Mas confiando que seja uma taxa mínima, pequena. E tenho certeza que todos os vereadores aqui também tinham esse pensamento, essa certeza. Porque eu tenho certeza que se todos nós soubéssemos que era R$300, ninguém votava a favor. E agora vem a taxa de R$135,59. Aí vem a resposta aqui, que comprou o caminhão caçamba e o transporte. Maravilha! Mas por que já não fez isso no ano passado, antes de cobrar a primeira taxa? É falta de planejamento ou politicagem? Agora é 135, porque tem planejamento ou porque politicagem? O ano que vem vai voltar os 300 ou não vai voltar? Nós descobrimos, depois de feito o estudo, que se tivesse incluído no estudo a parte de ICMS ambiental, já ia cair 30% do que nós pagamos no ano passado. Então, meus amigos, nós somos solidários, estamos aqui para ajudar, somos companheiros, queremos o bem de todo mundo, mas eu acho que as coisas têm que ser explicadas, né, de uma forma melhor. Então, eu acredito que ter aquela maneira certa de fazer. E fazer a maneira certa, a coisa certa, a maneira errada, é tão errado quanto. Então, eu acho que não é porque é eleição que tem que ter essa mudança de comportamento cultuoso. O que o prefeito está fazendo é decorrente dos votos que ele já teve. E depois da eleição não vai ter o mesmo segmento de trabalho que estamos tendo e o ano que vem não vai ser o mesmo prefeito. Certo? Então nós temos que ver o que nós queremos no futuro, como um todo. Acreditar nas pessoas que se propõem a trabalhar para o povo. Acreditar nas propostas com fundamento. Né? Repito as palavras do vereador Antônio Marcos aqui. Essas casas populares, o prefeito promete desde 2016. E todos nós estamos a favor aqui. Tudo que precisou passou aqui. Então, se não tem nenhuma casa construída, não é impedimento de vereador que até agora não construiu. Não é isso? Porque todos nós queremos o bem da população. Todos nós estamos aqui para legislar em prol da população, para ajudar vocês da melhor maneira possível. Né? Então, acho que tem que pensar muito bem, porque o futuro a nós pertence. Nós somos livres das nossas escolhas e somos prisioneiros das consequências. Existe a maneira clara, a maneira limpa, a maneira bonita de fazer política. E existe a maneira, né, de coação, de perseguição, de maldade. Eu já presenciei isso no passado, longe, muito bem isso aí. Então, eu acho que trazer união, trazer amizade, trazer clareza à população, explicar o que está acontecendo, respeitar o adversário. Eu sempre disso, e repito, temos que ter os adversários, tanto no jogo de futebol como na política. Porque se todos nós tivéssemos a mesma ideia, nós tínhamos só um candidato, não tinha eleição. Mas aí tem que respeitar o trabalho do adversário, a ideia do adversário, falando a verdade, respeitando a população, não iludindo com conversas que não vêm de encontro à verdade. É isso? Então, meus amigos, estamos aqui favoráveis a vocês, estamos aqui contando que tenhamos aí um futuro muito melhor que nós temos hoje, em prol de todos vocês, mas esse tipo de condução de trabalho aqui, eu fico muito triste, porque vocês, povo de Orlando, merecem. Eu tenho maior orgulho, maior satisfação, maior prazer de estar aqui hoje, não ficarei no ano que vem, né? Serei um ex-vereador pro resto da vida com muita satisfação. Da mesma satisfação que eu sou um capitador de café, todo mundo sabe disso. Né? Não sou mais ninguém, sou um humilde produtor rural. Mas eu tenho a satisfação de estar aqui e fazer, enquanto eu sou vereador, eu estou ex-vereador e serei um ex-vereador pro resto da vida, mas fiz o possível para que vocês tenham o melhor possível. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Não havendo mais matéria na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte, a apreciação das proposições constantes da ordem do dia.
Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 012/2024. Projeto de lei de iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins tem o propósito de alterar o Código de Posturas do município. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 012/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. De forma breve, para que o trabalho possa render, agradeço ao senhor José Wilson, vereador aqui conosco, que assinou a matéria junto. Resumidamente, nosso Código de Posturas hoje ele traz que, onde há restrições em estradas, tipo porteira, por exemplo, e não se considera como via pública. E às vezes, depois dessa porteira, tem 3, 4, 5 propriedades. Quando é uma propriedade só, é diferente, mas em muitos imóveis rurais do Brandão possuem essa característica, uma porteira antes desses imóveis. Então a ideia é não determinar a retirada das porteiras, isso vai sendo feito gradativamente com o passar do tempo, mas que, com o pedido da população, a prefeitura possa também fazer a manutenção nas estradas que dão acesso a essas 4, 5 propriedades. Basicamente é isso o projeto. Facilitar o atendimento rural, principalmente na área de estradas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Acho muito apropriado esse projeto, já fui favorável, continuo favorável, mas quero deixar claro aqui que, por bom senso, a situação 2013-2016 fez todas as estradas pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano as chegadas, com porteiro ou sem porteiro. Só não fazia quando tinha cadeado na porteira, quando o proprietário pedia para não passar, que estava bem arrumadinha e ficava melhor. Do contrário, fazia tudo, abria as porteiras, fechava as porteiras e fazia. Obviamente, tirando as porteiras, fazendo um corredor, fica muito mais fácil da população e da prefeitura trabalhar. Então é um projeto muito bom que gradativamente vai melhorando as nossas estradas. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 012/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 012/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Guilherme Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 012/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Projeto de iniciativa do senhor Prefeito Municipal tem por finalidade estabelecer condições para a investidura nos cargos de secretário municipal de Educação e secretário municipal de Saúde. Esse projeto já foi lido anteriormente. Devido às circunstâncias, vocês dispensam a leitura ou querem que leia novamente? Senhor presidente, não há necessidade de ler a justificativa na minha visão. O projeto tem um apoio. Se puder ler só o projeto, não precisa ler a justificativa. Obrigado, senhor presidente. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município. Acrescenta o parágrafo 1 do artigo 75 da Lei Orgânica do Município e da outra providência. Artigo 1º. Passa a vigorar a seguinte redação do artigo 75 da Lei Orgânica do Município, acrescido no parágrafo 1. Artigo 75. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário ou diretor equivalente. 1. Ser brasileiro. 2. Estar no exercício do direito político. 3. Ser maior de 18 anos. Parágrafo 1. Fica estabelecida a exigência de formação na área da atuação da respectiva Secretaria Municipal por instituição regularmente reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC, até a data da posse para os cargos de secretário municipal de Educação e também para o Secretariado Municipal de Saúde. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Orgânica do Município. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de sua publicação foi em Brandão, Minas Gerais, 10 de abril de 2024, Silvio Antônio Pérez, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda
24. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Sobre o prestamento da matéria é importante, o adiamento da matéria é importante, até porque a doutora Nila, a diretora administrativa, percebeu também a questão do ser maior de 18 anos, sendo que a redação atual traz ser maior de 21 anos, né? No inciso 3 aqui do artigo 75. Mas a matéria em si, ela tem o intuito, a vontade de trazer a restrição para a nomeação para o secretário de Educação e Saúde. A gente tem que reconhecer que é muito importante que pessoas afeitas, próximas, com formação em cada área, que ocupem essas cadeiras. Isso não tenha dúvida. Quanto mais próximo de cada cadeira, melhor. Isso é verdade, isso é verídico. Mas nós temos uma coisa dentro da nossa Constituição, uma determinação dessa da nossa Constituição, os princípios da administração pública, e dentre eles, quando começa a nossa Constituição, e depois a gente vai na parte dos servidores públicos, é a isonomia. No início da Constituição já fala que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Isso é o que está no papel. Infelizmente não funciona na prática. Mas não cabe a nós aqui falar quem está errado e quem está certo. Não é o caso. E depois a isonomia. Quando o projeto entrou em discussão na primeira vez, nós já tivemos um debate saudável sobre isso. Se todos são iguais perante a lei, essa restrição se estende a todos os secretários ou não se estende a ninguém? A isonomia é tratar todo mundo igual. Dentro da servidoria pública, eu concordo que a tecnicidade, já vou repetir aqui, mas aí, e os demais cargos de secretário? Não precisam ter a formação na sua carreira? Eu, como representante aqui desta casa, perante a população, eu não posso votar ferindo duas principais ideias da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, todos os servidores são iguais perante a lei. Eu estou aqui favorecendo alguns e merecendo os outros? Não posso ser assim. Mas, hoje em dia, a gente tem visto a formação acadêmica cada vez mais pobre. As pessoas têm saído das faculdades e universidades com cada vez menos entendimento. Pessoas que às vezes têm entendimento da vida, formação da vida, sentam numa cadeira importantíssima de servidoria pública e fazem bonito. Gente que às vezes não tem formação naquela área e faz bonito. A prefeitura tem esses casos. Você tem aqui, um tempo atrás, a Daiane, na área de obras. Esqueci de citar, por exemplo, o João Marcelo Furquim, que é motorista de carro de natureza, motorista 1, inclusive, que hoje nem há mais, hoje é só motorista 2. E ele cuida de quantas pastas na prefeitura, bem dizer? Desde na época de Exército Brasileiro até ITF, até INCRA, ele cuida. E a formação dele de concurso é o quê? Motorista. Então nós temos exemplos de que só a formação acadêmica não é decisiva para que a pessoa tenha capacidade para ocupar um cargo pequeno, médio ou grande. É do intelectual, é de cada um. Então corre o risco da gente colocar essa restrição para a educação e para a saúde e amanhã desperdiçarmos um talento que não tem formação acadêmica na área. Legalmente dizendo, não posso votar dessa forma, de maneira nenhuma. Eu não vou trazer a restrição para determinada secretaria ou secretarias, que são duas, e deixar os demais de fora. Não posso fazer isso, a Constituição não me permite fazer isso. É uma decisão legal, uma decisão técnica. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Danilo Matos Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. É importantíssimo, é fundamental que pessoas
técnicas ocupem os cargos de liderança, cargo de secretário do município, cargo de ministro na esfera federal, secretário na esfera estadual. As pessoas tendo a sua formação técnica na área, elas tendem a ter muito mais êxito, muito mais resultado, eficiência no trabalho. Tivemos um exemplo de administração federal no passado, que foi colocado técnicos nas áreas, e houve um superávit, houve sobra de dinheiro nas contas das empresas estaduais, das federais, Banco Brasil, Caixa Econômica, Correios, BNDES, etc. Então provou que pessoas técnicas nas áreas específicas têm melhor resultado, com certeza. No âmbito municipal, nós constatamos que a educação ela tem uma carência muito maior de recursos de funcionários na prefeitura. É quase que fosse uma prefeitura dentro da outra. A lei diz que 20% do orçamento vai para a educação. Muitas vezes passa bem mais que isso. A saúde, 15%, passa bem mais que isso. Então entendemos que está sendo mais de 50% de uma administração pública municipal, que tem a sua importância. Mas isso não quer dizer que ele está desprezando as outras pastas. Estamos aqui em Cavalo, faz um belíssimo trabalho na ação social aí, que tem a importância tão quanto. Assim sendo, seria muito apropriado que todas as pastas também teriam alguns requisitos para que as pessoas especializadas naquela formação exercessem esse cargo. E se as pastas não tiver entendimento do executivo, achar que as pastas não têm a mesma importância, então uma das pastas vai ter importância tão quanto essas duas em questão. Então, eu falei e repito, nosso prefeito recebeu os votos, foi eleito e ganha salário para tomar decisões. Se ele acha que o primeiro passo é a saúde e a educação, que assim seja. É importante termos técnicos na condução do trabalho dessas áreas, mas da mesma forma das outras áreas também. Então que venha o projeto que seja similar às outras áreas, ou que una as áreas de acordo com a sua vontade, para que tenha um técnico responsável e conduza as outras pastas com a mesma eficiência e grandeza que hoje é executado. Parabéns, Aval, aqui em nome de toda a administração da ação comunitária. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Leodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Pela desigualdade não, senhor presidente. Aristeu Brolésio Filho. Voto sim. Danilo Amancio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024 foi aprovada em primeiro turno com 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 018/2024. Projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito municipal tem por objetivo a criação de vagas para os cargos de assistente social e pedreiro. Projeto de lei complementar número 18/2024. Dispõe sobre operações do quadro de pessoal do município e da outras providências. A Câmara Municipal de Boa Minas Gerais aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam alterados o número de vagas dos seguintes cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Boa, constante do anexo 4º da Lei Complementar número 1590 de 2005. Anexo 1. Quadro de cargos e efetivos. Secretaria Municipal de Assistência Social. Denominação do cargo, assistente social, número de vagas, 1. Vencimento, nível 16. Anexo 2. Quadro de cargos efetivos. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviço Público. Denominação do cargo, pedreiro, número de vagas, 4. Vencimento, nível 15A. Artigo 2º. O anexo 4 da Lei Complementar número 1590, de 3 de outubro de 2005, passa a vigorar acrescido da redação do anexo 1 da presente Lei Complementar, bem como considerando as alterações promovidas. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei
correrão por conta de dotação orçamentária específica. Artigo 4. Ficam ratificados os demais cargos de provimento efetivo, não expressamente alterados por esta lei complementar. Artigo 5º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Gabinete do Prefeito, 2 de maio de 2024, Silvio Antônio Pérez, Prefeito Municipal. O projeto vem acompanhado do anexo 1, que é o quadro de cargos de provimento efetivo, que são carga horária, número de vagas, denominação, nível, requisitos mínimos e atribuições. Justificativa. Quanto ao cargo de assistente social, trata-se de proposição para aumento de vaga relativo ao cargo de assistente social, a fim de se destinar um profissional para os programas de famílias acolhedoras do SINASE, ambos com atuação vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo imprescindível para que o exercício do papel de administração e direção na referida secretaria. As demandas que partem dos órgãos parceiros envolvendo o serviço social crescem progressivamente diante das urgências sociais de cada um desses, se esforçam para solucionar, tendo, portanto, a administração pública que colaborar com os melhores meios para que o anseio social pela efetividade do serviço público seja saciado. O mesmo se verifica com relação à necessidade de obter pessoal suficiente para tomar frente aos direitos do criança e do adolescente que necessitam desse trabalho, o que contribuirá efetivamente para que as inúmeras famílias certamente passarão a ser atendidas frente a essa demanda que vem aumentando. Contar com a assessoria de um profissional lotado neste cargo, que apoia as famílias acolhedoras, famílias de origem, famílias atuais, as crianças e os adolescentes, faz com que se atinja seus objetivos e cumpra com a qualidade os fins para que foi criado, concretizando um dos objetivos principais: olhar a criança e ao adolescente com profissionalismo. Na oportunidade, apresentamos o artigo 20 da Lei nº 1993, de 9 de junho de 2014, que trata: a família acolhedora prestará serviço de caráter voluntário, não gerando vínculo empregatício ou profissional com o órgão executor do programa. Entendemos que o caráter voluntário, no caso do profissional assistente social no atual cenário, não se enquadra mais. Por isso, há necessidade de um profissional assistente social com a carga horária de 30 horas para trabalhar e efetuar frente aos programas de famílias acolhedoras e SINASE, para que os casos sejam acompanhados rigorosamente. Assim, os demais membros servidores indicados pelo Executivo para compor a equipe dos programas acima citados ficarão autorizados de todos os casos do município. Devido à alta demanda de cada Secretaria Municipal e de cada servidor que compõe os programas, entendemos a urgência do aumento desse cargo específico. Faz justo ao acréscimo, porque os membros que compõem o programa Família Acolhedora e SINASE atuam com a carga horária cedida pelas secretarias que compõem os programas, no total de 3 horas semanais, o que torna impossível os serviços serem realizados com qualidade diante da alta demanda. Acreditamos que o profissional assistente social poderá atuar frente à criança e adolescente e famílias acolhedoras para agilizar os trabalhos com visitas domiciliares, levantamento de famílias acolhedoras para serem inseridas no programa, pré-cadastro das famílias, campanha de divulgação dos programas Família Acolhedora e SINASE, busca ativa das famílias acolhedoras, projetos desenvolvidos para os programas, atendimento tanto com a criança e o adolescente, como com as famílias acolhedoras, dentre outras funções correlatas. Para ter uma qualidade de trabalho, requer, antes de tudo, domínio das ações desenvolvidas frente a cada caso e solução dos mesmos. Cumpre ressaltar ainda que o princípio constitucional da eficiência impõe à administração pública e os seus agentes o exercício produtivo de suas atribuições e a prestação ágil, zelosa dos serviços públicos, devidamente comprometida com o bem comum. A inércia dessa adequação tornaria inviável a efetivação da devida tutela aos segmentos que ela carece.
O trabalho do profissional, além de ações de acompanhamento individual das crianças e adolescentes, residentes na instituição de acolhimento institucional e a inclusão da família de origem na rede de serviços que garanta as seguranças afiançáveis da assistência social, inclui o trabalho socioeducativo com essas famílias, a fim de dar suporte às mesmas no restabelecimento dos vínculos entre seus membros e romper a cultura, a violação de direitos, como estabelece o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Lá do outro, isto é consignar que a produção respeita o percentual do gasto pessoal do Executivo para fins de análise de viabilidade de frente ao disposto no artigo 20, inciso 3, letra B e 22, parágrafo 1, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que tal medida não extrapolará o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo. 2. Quanto ao cargo de pedreiro, a solicitação para a criação de 4 novas vagas de pedreiro no quadro de funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Montebellão surge como uma necessidade premente diante do contexto atual de implementação do programa Prova Moradia. Esse programa é essencial para a promoção do bem-estar social e o desenvolvimento sustentável do nosso município. Visa proporcionar moradia digna para 90 famílias de baixa renda por meio da construção de casas populares. A realização desse projeto demanda a construção de 90 muros de arrimo nos terrenos onde as habitações serão erguidas. Essa etapa é crucial para garantir a segurança e estabilidade das estruturas, bem como para a preservação de deslizamento de terra e outros acidentes que possam comprometer a integridade das futuras residências. Destaca-se que a execução das obras de construção dos muros de arrimo será realizada com a mão de obra própria da Prefeitura, visando não apenas a economia dos recursos públicos, mas também a agilidade e eficiência na conclusão da obra. Contudo, é imperativo reconhecer que o atual quadro de pedreiros não é suficiente para suprir a demanda urgente e volumosa que o projeto exige. Nesse sentido, a criação de 4 novas vagas de pedreiros se mostra como uma medida estratégica e imprescindível para garantir o sucesso e a efetividade do programa Prova Moradia. Essas contratações adicionais permitirão o aumento da capacidade operacional da equipe responsável pela construção dos muros de arrimo, possibilitando assim a conclusão das obras dentro do prazo estabelecido e com a qualidade necessária. É importante ressaltar que o investimento na ampliação do quadro de pedreiros trará benefícios não apenas para o programa Prova Moradia, mas também para a economia local e para a comunidade em geral. Ao oferecer oportunidade de emprego e renda para profissionais qualificados do município, a Prefeitura estará contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município e para a melhoria de qualidade de vida de seus habitantes. Em síntese, a criação de 4 novas vagas de pedreiros no quadro de funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Montebellão é uma medida necessária e justificada pela urgência e importância das obras de construção dos muros de arrimo para viabilizar a realização do programa Prova Moradia e atender às demandas habitacionais das famílias de baixa renda de nosso município, sem contar que várias outras obras estão em andamento no município. Outro ponto importante a se destacar é que as obras executadas com mão de obra própria da Prefeitura traz muito mais economicidade para o município, estando, pois, justificando o evidente interesse público e que se reveste a presente reapresentação do projeto, submeto-a ao exame dessa Igreja Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Silva Antônio Pérez, Prefeito Municipal. Gostaria também de anexar a esse projeto aqui o convite da secretária Val, né, que nós, vereadores aqui também, e tanto como a população que nos assiste, se seguir a procurá-la e também fazer cadastro para aumentar essas famílias acolhedoras. Então, quem tiver esse interesse, procure a Val, e é uma coisa muito necessária hoje, muito necessária à vida de muitas pessoas aí que têm essa dificuldade e tanto necessitam. Então,
Fica aqui o convite da secretária Val. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 018/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, obrigado pelo espaço. Vou tentar me concentrar no projeto, que trata da criação de vagas de pedreiro e assistente social. Mas aqui a gente não tem como dissociar e separar também a questão do servente, mas vou deixar isso o mais longe possível, porque não trata do cerne da questão do projeto. E aqui eu não sei o que foi falado para os servidores da prefeitura, que encontram os pedreiros da prefeitura, os quais agradeço sempre pelo trabalho prestado. Não sei o que foi passado para eles, mas isso não tem nada a ver com os atuais pedreiros. Isso é bom deixar muito claro. Não sei o que foi passado que chegou de conversa para eles. Muito bem. Número de pedreiros atual hoje, 9. Nós temos 3 efetivos e 6 contratados. Todos estão na Secretaria de Obras da Prefeitura, que tem relação indireta com a construção de casas populares. Na lei, tem 8 vagas. Em 2019, o número foi reduzido de 14 para 8 vagas de pedreiro. No início de 2022, todas essas 8 vagas foram extintas por conta da terceirização. Vossas Excelências lembram disso. No final de 2022, essas vagas foram novamente criadas. No concurso, foram autorizadas 8 vagas. Então a gente deve começar a perguntar algumas coisas. Como na lei pode ter 7 vagas e estão sendo pagos 9? Uma boa pergunta. Se a lei permite 8 pedreiros, como que na ordem de pagamento da prefeitura tem 9? Servente tem 7 e está recebendo 8. Por gentileza, quem duvidar da minha conversa, sinta-se à vontade para procurar no portal da Transparência da Prefeitura. O que é mais interessante? Ter mais pedreiro ou mais servente pedreiro? Porque quando tem mais pedreiro, sobrecarrega o serviço deles, porque eles têm que deixar de fazer o serviço deles para fazer o serviço de servente também. É isso que está acontecendo. É comum ver o servente pedreiro, por exemplo, dirigindo trator, recolhendo entulho, e acaba sobrecarregando o serviço dos pedreiros. Na matéria, fala em baratear o custo da obra, fazer mão de obra no lugar de contratar a empresa. Então, por que no ano de 2020, esta mesma administração, para construir um muro também, junto do cemitério municipal, contratou uma empresa com material e mão de obra? É a mesma administração. O que mudou de lá para cá? Inclusive, naquela oportunidade, o município arrecadava mais ou menos metade do que arrecada hoje. Ou seja, hoje tem mais condições até financeiramente de pagar uma empresa para poder fazer. São questionamentos que eu estou fazendo. Informações que eu estou trazendo a todos, que entendo que a maioria talvez não saiba. Com todo respeito, por gentileza. E naquela oportunidade, o número de pedreiros e serventes era o mesmo de hoje. Então, por que naquela oportunidade pôde contratar a empresa? Em janeiro deste ano, teve um chamamento público, que é uma modalidade de licitação, para a construção de 50 casinhas. Final de janeiro. Só uma empresa apareceu e foi desclassificada. Estamos no final de maio. Só agora que vivo que precisa do muro? O melhor dos muros? Isso porque esse processo já está desde 2017, como foi falado aqui na própria justificativa. O documento fala, isso está no portal da prefeitura, gente. Só vocês entrarem lá no portal e procurar por licitação, vocês vão achar. Esse documento de janeiro fala em R$130 mil cada casinha. 50 casinhas. Aqui surgiu a preocupação, até onde eu não sabia. Se nós autorizamos um empréstimo de 7 milhões, quase R$400 mil, se a gente multiplicar 6 milhões e poucos mil,
já vão para construir 50 casinhas. O resto não vai dar para construir tudo aí. E aqui esse documento não fala que é para reduzir o preço, e sim dentro de certos critérios para classificar a empresa. Essa é uma preocupação que a gente deve ter. Eu não sabia. O governo federal fala em média, a lei 14.620 fala que as casinhas devem ter no mínimo 40 metros quadrados. Se a gente pegar esse valor, sai a mais aproximadamente R$3.200 por metro quadrado. Sobre assistência social. Ele foi reformado em dezembro de 2023, esse cargo. São 3 vagas hoje por lei. Nós temos 2 vagas ocupadas. Eu quero que vocês prestem atenção, Vossas Excelências prestem atenção, por gentileza. Nós temos 2 vagas ocupadas, quer dizer, nós temos uma vaga. As 2 vagas ocupadas são por provimento efetivo, pessoas de concurso. No concurso foram autorizadas 2 vagas. Se a lei tem 3 vagas, tem 2 por concurso já ocupando, uma vaga sobrando. E o concurso trouxe 2. Se a própria justificativa falou que precisa de um profissional, então por que não nomeia nessa vaga que já existe? Por que criar vaga? A resposta acho que a maioria já sabe. Tanto é que eu acabei de mencionar concurso público. A atual administração do Banco Grandão, nos últimos 2 anos, aumentou consideravelmente o número de funcionários. Isso a gente também tem que levar em conta no projeto de criação de vagas. Saiu de 380 para aproximadamente 455 funcionários nos últimos 2 anos. Um aumento significativo. Coloquem isso na ponta do lápis. Se cada servidor que foi adicionado ganhar um salário mínimo, mais 21% aí no somatório de encargos sociais, onde vai parar essa conta? Em 2022 e 2023, o povo de Goiânia já pagou R$1.400.000 aproximadamente só de juro do dinheiro prestado. E tem mais dívida para ser inscrita. Isso também deve ser levado em consideração. A nossa dívida saiu de 2019 de 1 milhão aproximadamente para o final de 2023 em mais de 8 milhões. E está perigoso nós terminarmos logo em mais de 14 milhões. Porque tem mais dívida para ser inscrita. Porque conforme as obras vão andando. Então, senhores e senhoras, quem nos acompanha à distância, não se trata aqui de só criar vaga. Trata-se que nós temos um contexto muito maior para analisar. Números são números, como diz o ministro e o Galvão do Supremo Tribunal Federal, contra fatos não há argumentos. Números são números. Pode-se contestar a opinião de cada um, mas não se contesta números. Eles estão aqui para explicar. Eu trouxe isso de maneira resumida, porque o tempo é escasso. E também os ouvidos cansam. Mas essa é a nossa realidade. Então, senhores, senhora vereadora, nós não podemos aqui fechar os olhos que já tem uma vaga aberta para assistência social. Nós temos aqui, eu não vou nem tratar dos outros cargos de assistência social, porque o projeto em si fala de assistência social. Não fala nem do 1 nem do 2, fala de assistência social. Não vou entrar no mérito. Eu tenho que me concentrar no regimento, na matéria. Eu tenho a obrigação de respeitar a lei desta casa. Temos vaga. Por que não da gente não fazer diferente? Eliminarmos essa vaga para assistência social, já que ela está vaga, aberta? Não estava esperando a pessoa assumir o concurso. Já pensou, por exemplo, a pessoa que vai assumir um concurso que cumpra com a justificativa, está aí. Outra questão importante, o porquê não da gente não rever a questão do servente pedreiro para ajudar os pedreiros? Nós podemos sim permitir a criação de vaga de pedreiro, mas por que a gente não tem que olhar para o servente pedreiro? Está errado. Ter mais pedreiro que servente? Obrigado a todos. A palavra da vereadora Sueli Almeida. Boa noite aos servidores da casa, boa noite aos vereadores, boa noite ao professor presente, em nome da MAL, Movimento de Administração Social, a coordenadora do projeto, do programa, acompanhando
os demais funcionários e público presente. Eu vejo a necessidade desse projeto em relação aos pedreiros, que realmente necessitam uma maior urgência para dar início à construção das casinhas. Se esse número de alunos tem que ser feito, ele tem que ser feito. Então, vamos assim apoiar para que tudo seja encaminhado com maior pressa, porque é a necessidade. Sim, um projeto de alguns anos atrás? Sim, é. Nós tivemos nesse tempo, de lá para cá, a pandemia. E todos nós lembramos muito bem o que foi a pandemia em geral, e em nossa cidade também, né? Covid. Por quantos meses, anos? Então, a gente sabe que muita coisa deixou de ser feita por causa dessa pandemia. Então, hoje nós temos tudo na mão para dar certo. Então, vamos apoiar e torcer. Porque só quem paga aluguel que sabe quanto é necessário ter a sua casinha. Então, eu sou a favor desse projeto. Quanto à vaga de assistência social, eu falo por experiência própria. Sou uma assistente social que passou no concurso público na cidade de Senador e ficou 7 anos trabalhando no município de lá. Passou agora em Ouro Brandão e está trabalhando no município de Ouro Brandão efetiva como assistente social. Então, é uma causa que eu falo e tenho como provar. A nossa demanda em nosso município não importa o número de população, importa são os problemas. As famílias com quem nós acompanhamos necessitam do nosso apoio, orientação e ajuda. Temos assistentes sociais, sim, na educação, temos que ter, porque a assistência social da educação, todas as famílias acompanham. Todos os alunos matriculados têm família. São 2 escolas aqui na zona urbana, aqui na cidade, e uma na zona rural. Temos que ter, sim, assistência social. Temos assistência social CRAS, temos o acompanhamento dela. A demanda dela é muito grande. E se não fosse, não teria outras assistências sociais no município. Temos lá na ação social? Temos a que acompanha famílias, acompanha os idosos, acompanha o SINASE, que é um programa novo do governo, acompanha a família acolhedora, acompanha esse programa Acolhendo Vidas, o qual faz plantão 24 horas. Temos Sonamita, que trabalha os dias de dia, os dias da noite, principalmente à noite, a Val e o Igor, que fazem plantão à noite, Acolhendo Vidas. São pessoas que estão de passagem para a cidade. Hoje mesmo, lá na rodoviária, onde foi aprovado esse programa, nós temos lá 3. É um casal, mas o senhor, estão de passagem. Não temos direito de dizer para eles, vão embora amanhã, vão embora agora. Todo mundo tem o direito de ir e vir. A descrição da nossa cidade é responsabilidade nossa, não só do município em administração executiva, legislativa, não, é de toda a população. A gente tem obrigação, e eles têm o direito de ser alimentados e acolhidos. E são seres humanos como nós. Então, a demanda de assistência social é enorme no nosso município. Tem que acompanhar todas essas famílias que estão inscritas, né, nessas casinhas. Elas têm que ser estudadas uma por uma. Elas precisam de avaliação da assistência social. Hoje mesmo à tarde nós tivemos uma reunião com todos os assistentes sociais do município, embora tenha assistência social responsável por todo esse procedimento, mas nós trabalhamos juntas, porque a demanda é grande em todos os sentidos. Porque não é só ver se você tem direito ou não, você tem que estudar a fundo toda a sua família, todo aquele cadastro que da família dentro da casa, em situação vulnerável, sobre socioeconômico, tudo é muito bem estudado. É como um laudo médico, ali está o seu nome e seu número. Então você tem que fazer uma coisa de transparência. A Val aqui, né, está presente em várias reuniões, e hoje aqui também, ela sempre fez, e eu confio no trabalho de transparência que ela faz no nosso município. A gente sabe de quanto é necessário a transparência. Então,
importante esse cargo, essa vaga, porque a demanda nossa está aumentando. Nós temos que acompanhar os idosos que são negligenciados, muitas vezes pela própria família. É difícil o dia que você não recebe uma denúncia sobre um idoso que está sendo maltratado, negligenciado. Quem vai estar lá à frente? É assistente social. Com criança e adolescente, quem vai estar à frente? Conselho tutelar? Hoje, junto com a assistente social que temos lá. Então, a assistente social, ela é proteção, ela é apoio, ela é prevenção e ela é orientação. Então, é tudo isso que nós temos hoje na nossa cidade. Qualquer departamento que você vá, você tem assistente social para te atender. Você não sai de lá sem ser atendido por uma delas. Com orientação, precaução, prevenção. Porque todos têm os seus direitos. Eu sou favorável a esse projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Vou falar com o vereador Camila, nosso Roberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, vou falar sobre a condução dos trabalhos da administração referente à falta de planejamento ou politicagem. Digo que quando isso ocorre, está fadado no futuro lá vir à tona. A administração pública, existem os funcionários comissionados. O prefeito que entra, ele tem os seus funcionários de confiança, exemplo do secretário. Existem os funcionários contratados, existem os funcionários efetivos. A lei entende que a grande maioria dos funcionários que não são de comissão devem ser efetivos. E para que isso ocorra, é prudente que pelo menos a cada mandato, 4 anos, tenha-se um concurso. Né? E esse concurso, gradativamente, como a nossa vereadora de início, a vereadora Zelene, falou muito bem, as coisas vão mudando, vai aumentando a demanda de um departamento, de um cargo, e outro não tanto. Então, tendo um concurso a cada 4 anos, vai se adequando às necessidades. E a maioria dos funcionários são efetivos, conforme a lei. Vindo de encontro a esse pensamento, se tivéssemos tido um concurso em 2020, já poderia ter aumentado os cargos de pedreiro e já poderia ter construído esses muros de arrimo, porque desde 2017 fala-se em casa popular. Aí, veio concurso agora, 2023. Né? O nosso ministro vereador Antônio Marques lembrou que precisava fazer concurso aí, né? Foi feito concurso. Poderia ter colocado as vagas necessárias agora, planejamento. É isso? Quantas fossem? Ninguém questionou aqui no concurso apresentado para nós se o prefeito está pondo muitas vagas ou poucas vagas. As que foram propostas foram aceitas e foram concursadas. Então, esses pontos têm que ser relevantes. Obviamente, eu nunca vou ser contra a Casa Popular, beneficiar as pessoas. Teve um trabalho árduo no passado, devido ao impeachment de um presidente, que a coisa inédita, travou tudo e não foi realizado. Mas sempre favorável, sempre botei tudo favorável à Casa Popular. E jamais serei contra o andamento de casas populares. Mas nós sabemos, porque ninguém aqui é surdo, que o maior questionamento da população referente à administração pública são as estradas, que na maioria das vezes está em condições muito difíceis. Essa taxa do lixo, que jogou 100% do custo, como se nunca tivesse tido o trabalho de colher lixo, como se nunca tivesse pago pela população esse imposto, nesses anos todos aí. Não foi dinheiro público, imposto pagou? E também a quantidade de funcionários da prefeitura. Não sou eu que digo isso. Se alguém questiona, pode perguntar as maiores reclamações. Então também não posso, conivente com a falta de planejamento de ter feito mais cargos no concurso público no ano passado e aumentar funcionário agora. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todos os pedreiros, meus amigos do coração aqui, trabalhando juntos, de irmão para irmão, de igual para igual, tenho o testemunho deles, estavam juntos em todos os momentos, com um prazer enorme, tenho que parabenizar todos eles, pedreiros, serventes, a ação pública, a ação social, a Val, que já foi parabenizado, todos aqui, precisei de vocês, fui prontamente atendido, só tem que tecer elogios, parabéns, maravilhoso trabalho, mas eu acho que planejamento
falta planejamento. Faz quanto tempo você fala em casa popular, né? E agora não construiu nenhuma, e agora condiciona-se muros para as casas, que é importantíssimo. Não vou falar que está errado, né? O BIP conhece a condição, né? O terreno de declive vai fazer os patamares, os fatores, então tem que ter estabilidade em cada patamar. Não é isso? Então, eu acho que tem que ser muito bem ponderado esses posicionamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Peço ao vereador Nino que assuma a presidência para que eu faça uso da palavra. Boa noite, senhores vereadores, Boa noite. vereadora. Boa noite ao público aqui presente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, funcionários dessa casa. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos mais uma vez. Já falei isso aqui dentro dessa casa e mais uma vez vou falar. O Brandão tem evoluído muito. E quem mais vê isso é quem é de fora. Geralmente o público local, o nosso público, às vezes acha muito mais ponto de crítica do que pontos positivos. Já tem muito tempo que essas casas populares estão na pauta, tem muito tempo que é essa necessidade. Só que hoje é realidade, hoje virou realidade, está aí às nossas portas. E se há necessidade dessa contratação de mais pedreiros para que essas casas prontamente saiam e tirem esse monte de pessoas, do aluguel, então que a gente possa ajudar. Não que a gente atrabanque, que a gente atrapalhe, a gente procure picuinhas, a gente procure o que precisar de armas ou ferramentas para trabalhar. E eu já falei isso aqui dentro dessa casa, eu vim para ajudar. O que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Aí eu pedi um levantamento de algum dos 9 pedreiros hoje aí trabalhando, mais ou menos o que eles têm ainda por vir por esses dias agora. Obras em andamento ou iniciar. Reforma do estádio municipal, Praça ao lado da Igreja Mãe Rainha, a Praça Mário do Nico, também que fica lá no bairro Jardim Estância Mineral, reforma da Secretaria de Saúde, revitalização da Praça Vitória Bevini ao lado do Beira Rio, construção dos 90 muros de arrimo, caso principal aqui, no loteamento Lei Morar Melhor, onde serão construídas as 90 casinhas, construção de rede de água e esgoto da elevatória da Copasa até o transbordo de resíduos sólidos do galpão de reciclagem, instalação de portão na garagem municipal, construção de um novo lavador na garagem municipal, construção do alambrado para o fechamento total do terreno do centro de castração e recuperação de animais abandonados, fechamento do terreno que foi desapropriado próximo ao Cristo para ampliação da área da prefeitura, instalação de 14 matadouros, instalação de 53 biodigestores pequenos e 3 biodigestores grandes, reforma da Praça da Matriz, manutenção do galpão da feira do produtor, com pintura, colocação de vidros nos vitrôs, colocação de pia e outros reparos a fazer, instalação de 5 pontos de ônibus na área rural, e eu acho que tem mais do que isso, reforma e pintura da arquibancada do estádio Coronel Ramalho, manutenção preventiva e emergenciais nos prédios públicos, manutenção em calçamentos em várias ruas da cidade, entre outras obras. E além disso, como a gente tem o pessoal que trabalha nas pontes, eles já tinham um cronograma para fazer, vieram as chuvas e arrancaram aí 20 ou mais de 20 pontes. Então, são coisas emergenciais, é esse serviço que não acaba mais. Então, me questionaram também na rua, isso é normal, como é questionado todo mundo, pela quantidade de funcionários que tem a prefeitura. O programa está crescendo, está evoluindo, a demanda exige isso. Se há 20 anos atrás precisava de 200 funcionários, esses 200 funcionários faziam todo o serviço com maestria, hoje a necessidade é outra, hoje a história é outra, hoje o Boi Brandão é completamente outro. Então, aqui, peço aqui o voto favorável a esse projeto. Vereador, por favor, permita a parte, Vossa Excelência, só uma adendo. Também foi dado reinício à Secretaria de Saúde, que Vossa Excelência não citou aí. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza, a
Peço que retorne aos trabalhos o vereador Cláudio Aparecido Borba. Mais alguém? Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 018/2024. Como votam os vereadores? As emendas, por gentileza. Eu tinha proposto na bancada. Eu tinha falado. Não, oral. Eu tinha falado lá da supressão e a concessão de emendas. Por favor, repita, por favor. Certo? Seria a supressão do cargo, a emenda supressiva do cargo de assistência social, certo? A redução e modificativa de 2 pedreiros e a criação de 2 serventes. Eu tinha proposto. Não li essa proposta, Sim. Falou sobre a necessidade, mas não sobre a excelência. Sim. Desculpa, foi um lapso então, mas eu tinha falado sobre o assunto. Então seria uma emenda supressiva oral sobre a questão da supressão do cargo de assistência social, que já existe abaixo. E a redução de 2 pedreiros, sendo que hoje apresenta claro, para a contratação de 2 serventes, para que possa equilibrar os números. Obrigado, senhor presidente. Então, a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 018/2024, salvo emendas. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Leodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Salvo emenda, sim, senhor presidente. Alceu Brolésio Filho. Sou favorável ao projeto. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingos. Sim. Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 018/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade, salvo emendas. Discussão das emendas supressiva e modificativa ao projeto de lei número 018/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Acho que aí nós vamos ter que separar as emendas, né? Acho que primeiro a supressiva, depois a modificativa, por gentileza, né? Como tem engenhosidade diferente, né? A supressiva é simples, como já expliquei, né? Já existe a vaga. E como a própria justificativa trouxe, o próprio projeto pediu, né, a indicação de um profissional. Se há vaga aberta e indica um profissional, então não há necessidade de momento abrir mais uma vaga. Né? Independente se o concurso público trouxe duas vagas ou não, porque o próprio edital do concurso público determina, contrata-se conforme a necessidade, conforme a legalidade. Neste caso, a supressão da vaga de assistência social não traz nenhum prejuízo ao serviço público, ao interesse público, porque a vaga já existe. Basta procurarmos no portal da transparência. Temos 3 vagas pela Lei Complementar 1590, reformada em 2023, e hoje encontram-se 2 vagas ocupadas. Portanto, repetindo e encerrando, não traz nenhum prejuízo ao povo, à população. Tem a vaga. E quem for nomeado pelo concurso nesta vaga de assistência social vai exercer os trabalhos pedidos na própria justificativa. Então, no momento, não se faz justo, não se justifica a criação de mais uma vaga para assistente social. Não estou aqui repetindo. Assistente social 1 e assistente social 2. É assistente social. Obrigado, senhor presidente. Mais algum? Eu vejo a necessidade, sim. Com a palavra, o vereador Suelene Almeida. Eu vejo a necessidade, porque a demanda é grande. A demanda é muito grande. As assistentes sociais que temos não dão conta. Porque, como tem esse espaço lá, que é um espaço novo, como eu já disse e repito, estamos lá hoje com um casal mais um
lá com eles, desde o do banho, né? A acompanha, porque é nosso dever de todas. A alimentação deles, né? A alimentação deles, que não é só colocar lá e falar que tem que deixar, porque se você não orientar e falar, toma banho, com todo respeito, eles não tomam. Eles vão atrás da alimentação, mas do banho não. Então a gente tem que orientar que o banho faz parte da saúde. Eles têm que tomar o café da manhã. Eles vão no CRAS, vão na ação social, onde tem o café da manhã. O almoço, a gente tem que ver onde pode pegar a marmita, o restaurante que ganhou lá na licitação, e levar a marmita até eles. O café da tarde, eles vão tomar nos departamentos. E à tarde é levado a outra marmita da janta. E todo esse acompanhamento tem que ser feito todo dia que temos. E temos bastante. Temos o grupo agora, né? Temos lá, com todo respeito às famílias, temos um grupo grande em Ouro Brandão, né? E aumentando dos alcoólatras. Né? Sabendo que é uma doença, então a gente tem que trabalhar com prevenção e orientação. Eles são acompanhados. Tem um grupo 2 vezes por semana, certo? Tem os grupos lá do CETRI que também é acompanhado pelas assistentes sociais. Tem os grupos do CRAS, com idosos, crianças, adolescentes, família, adulto, todos acompanhados. E as demandas de denúncia? Também respondemos ao Ministério Público com criança e adolescente. Então não é só assim, eu chamo para o primeiro atendimento e depois eu não acompanho mais. Não, eu tenho que acompanhar essa família 6 meses, 1 ano, ou talvez muitos e muitos anos. Não é acompanhar no primeiro atendimento e soltar essa família. Não, eu tenho que continuar acompanhando ela e orientando e vendo a necessidade dela de cada dia. Eu sou a favor desse projeto 1000 vezes se ele passasse contra as emendas. Mais alguém que gosta de ver? Com a palavra é o vereador Danilo Afonso Alberto Costa. Senhor presidente, obrigado. Mais uma vez deixar claro que sou a favor das casas populares, sempre votei a favor das casas populares, jamais serei contra o andamento, empecilhos, qualquer coisa que impeça a construção das casas populares. Então, eu vou ser o voto. Senhor vereador, por gentileza, sua parte. Senhor, pode dar uma parte? Rapidinho, obrigado, senhor vereador. A senhora vereadora Suelene, ela tem razão nas demandas, mas se elas fossem assim, nesta gama, o cargo foi reestruturado em 2023. 3 vagas. E desde então uma está sem ocupar. Por que então não ocupado? Antes mesmo do concurso. Realmente precisa. Lógico que precisa. Mas por que não ocupou então? O porquê de criar mais uma vaga, sendo que já tem uma vaga, sem ocupar desde 2023? É uma boa indagação. Se existe a necessidade nessa forma, nessa altura de trabalho, por que já não ocupou? Quando a nossa lei permite o contrato por 15 meses, renováveis por mais 15. Seriam 30 meses. Volto a perguntar, por que já não ocupou? Obrigado, senhor vereador, pelo espaço. Mais alguém? Em votação, a emenda supressiva número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 018/2024. Como votam os vereadores Antônio Francisco Eleodoro? Não. Antônio Marcos Martins? Sim. Aristeu Brolésio Filho? Não às emendas. Danilo Afonso Alberto Costa? Abstenho, voto. Joaquim de Assis dos Santos? Não. José Wilson Domingues? Sim. Leandro Ribeiro Reginaldo? Não. Suelene Almeida? Não às emendas. A emenda supressiva número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 018/2024 foi rejeitado com 5 votos contrários, 1 abstenção, 2 votos favoráveis. Em votação, a emenda modificativa número 001/2024. Está explicando, estão reduzindo de 4 veteranos para 2 e criando 2 vagas serventes. Como votam os vereadores? Discussão, por gentileza. Em discussão, a emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei número 018/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, só para explicar, eu sei que a população está ficando cansada. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Desculpe, senhor presidente. Eu sei que a população
população está ficando cansada, mas o debate dentro da Câmara é assim mesmo. Né? Isso é normal. Hoje, como eu expliquei, nós temos mais vagas de pedreiro do que de servente. E todos sabemos que o pedreiro precisa do servente. Nós sabemos disso. Geralmente é um pedreiro para cada 2 serventes. Na proposta, vai ficar números iguais. Números iguais. Então, há essa possibilidade. Agora, nós criarmos as quatro vagas de pedreiro sem ter o servente, é no mínimo incoerente. É no mínimo incoerente. Não, eu não posso deixar uma incoerência dessa forma, sendo que a matéria está no nosso braço para tratar. Né? Ademais, dessa forma, vai ocorrer uma economia. Então, vamos dizer, e o senhor presidente trouxe importantes informações, das obras que estão em decorrência ou que vão se iniciar. Vamos dizer, então, que esses 2 pedreiros, que aqui estão propondo, dentro dessa emenda modificativa, com os 2 serventes, ficam à disposição para a construção desses muros. E os demais membros da equipe vão continuar as obras que o senhor presidente citou. É uma decisão, é um pedido que não retrata prejuízo nenhum na administração. Muito pelo contrário, traz coerência e economia. Não é o exagero que eu estou aqui propondo. Muito pelo contrário, tem muita base, tem muita eficiência na ideia. Por quê? Lógico, o plenário é soberano em suas decisões, mas cabe que a população coloque em sua mentalidade, no seu jeito de pensar, essas palavras que estou aqui referindo também, como foi na questão da assistência. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Mais uma vez? Peço novamente que assuma a presidência para que você usa a palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sem desmerecer ninguém, hoje eu posso falar com propriedade isso, porque a área que eu trabalho de pedreiro, e sei que hoje o que vem pedido nesse projeto é a mão de obra qualificada, não desmerecendo aos serventes. Mas a gente precisa de mão de obra qualificada. Hoje em dia a gente tem recursos. Tem aí, se a gente precisar de coisa, hoje em dia, se vai abrir uma laje, não precisa mais de 50 pessoas. Você contrata uma empresa, ela já vem com o concreto todo pronto. Mas para estruturar, onde o projeto vem buscando hoje, ele necessita de mão de obra qualificada como pedreiro. Poderia ter sido proposto assim mais 2 serventes dentro do escopo, mas para tirar 2 vagas hoje de pedreiro, são as 2 vagas qualificadas, eu acho que fica meio fora do roteiro hoje. Aqui tem muita gente, muito pedreiro aí que pode falar isso com propriedade. Obrigado, presidente. Peço que retorne aos trabalhos o vereador Cláudio Aparecido Borba. Em votação, a emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 018/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro? Não. Antônio Marcos Martins? Com certeza sim, senhor presidente. Aristeu Bonésio Filho? Não há emenda. Danilo Amanso Alberto Costa? Abstém. Joaquim de Assis Santos? Não. José Wilson Domingues? Sim. Leandro Ribeiro Reginaldo? Não. Suelene Almeida? Não. A emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 018/2024 foi rejeitada por 5 votos contrários, 1 abstenção, 2 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 026/2024. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal tem por objetivo alterar data do evento festivo, a saber, segunda festa do peão de Boi Grandão. Projeto de Lei 026/2024. Altera disposições da Lei Municipal 2.730, de 23 de abril de 2024, e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei nº 2.730, de 23 de abril de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º.
A empresa patrocinada se compromete a realizar a festividade mencionada no artigo 1º da presente lei nos dias 6, 7 e 8 de junho de 2024. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei nº 2.730, de 23 de abril de 2024, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Poder Executivo compromete-se a repassar à empresa patrocinada o seguinte: 1. Repasse financeiro de R$ 130 mil para a contratação de atrações artísticas de nome nacional, a fim de se apresentar no dia 6 de junho de 2024, bem como para o custeio na parte de infraestrutura para o evento, como iluminação, sonorização nas estruturas metálicas, palcos e outros equipamentos que se fizerem necessários. 2. Equipamento municipal para realizar a terraplanagem do local, com vistas a atender melhor o rodeio em touros e para garantir a segurança dos espectadores nos 3 dias do evento, 6, 7 e 8 de junho de 2024, bem como disponibilizar areia para a arena onde será realizado o rodeio em touros. 3. Cessão do espaço municipal denominado de campo de viação para a realização do evento. 4. Ambulância com profissionais habilitados para prestar os primeiros socorros durante os dias do evento festivo, bem como fornecer o caminhão-pipa da municipalidade, a fim de aprovisionar água para o gado utilizado no rodeio em touros. Artigo 3º. O artigo 6 da Lei nº 2.730, 23 de abril de 2024, passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. No dia 6 de junho de 2024, data que se apresentarão as atrações artísticas contratadas com os recursos dispostos no inciso 1 do artigo 3º, a entrada será convertida na apresentação de 1 kg de alimento não perecível. 1. O mantimento descrito no caput será recolhido por pessoal disponibilizado pelo Poder Executivo. 2. O alimento mencionado no caput será doado pelo Poder Executivo às instituições de caráter social da municipalidade, por critério de conveniência e discricionariedade. Artigo 4º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal nº 2.730, de 23 de abril de 2024. Artigo 5º. Essa lei é de vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 30 de abril de 2024. Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Submeto a consideração da Augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, o incluso projeto de lei que trata de alteração dos dispositivos constantes da Lei Municipal nº 2.730, de 23 de abril de 2024, em razão de alterações da data da realização do evento festivo, denominado Segunda Festa do Peão de Bueno Brandão. A alteração da data de realização do evento festivo se dá principalmente em razão da condição de que uma cidade vizinha estará realizando um evento no mesmo período, razão pela qual há a possibilidade de prejudicar a participação da nossa população no referido evento, além da possibilidade de surgimento de prejuízo financeiro para a empresa patrocinada. Assim, visando garantir que toda a nossa população possa desfrutar melhor desse momento tão especial no município, bem como visando adequar a agenda festiva municipal, de forma a não se causar transtornos ou empecilhos com as cidades vizinhas. O adiamento da segunda festa campeão de Bueno Brandão se demonstra como a medida mais adequada para o interesse público. Informo que a referida alteração implicou tão somente no adiamento da realização da segunda festa do peão de Bueno Brandão para a semana seguinte, conforme constou da Lei Municipal nº 2.730, de 23 de abril de 2024, não havendo qualquer alteração com relação à empresa patrocinada, o evento a ser realizado ou na contratação artística de renome nacional. Portanto, não há qualquer mudança que implique em prejuízo para a nossa população. Diante de tudo exposto, certo de contar com a compreensão desta augusta Casa Legislativa, submeto o presente para a devida deliberação e posterior aprovação como medida de interesse público para a nossa população local, que necessita desfrutar de momentos de lazer, além do incentivo ao nosso turismo. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 026/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, vereador Danilo Alonso Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Eu, como
um cidadão rural, que mora na zona rural, trabalha na lavoura, anda a cavalo, jamais poderia ser contra um projeto desse. E desde já gostaria de parabenizar, agradecer os organizadores, os colaboradores, todos que estão engajados nessa festa maravilhosa. Desejo que tenha o máximo de sucesso, desejo que Deus abençoe, que corra tudo bem. É um esporte perigoso, como tantos outros, motocross, etc. E a bênção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, que vai cair sobre todos nós aí, e não deixar acontecer nada de errado. Torço que corra tudo bem, que tenha o melhor resultado possível. Parabéns a todos aí. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 026/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 026/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Maristeu Prolese Filho. Sim. Danilo Alonso Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingos. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 026/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 023/2024 da vereadora Suelene Almeida. Requerimento 033/2024. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo 1 e artigo 206, inciso 13, a dispensa de exercício mínimo para aprovação em segundo turno do projeto de lei complementar número 018/2024 e do projeto de lei número 026/2024. Sem mais por o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das sessões da Câmara Municipal de Belo Brandão, aos 14 dias do mês de maio de 2024. Celene Almeida, vereador da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 033/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Considerando o requerimento ora aprovado, número 033/2024, e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à apreciação também em segundo turno do projeto de lei complementar número 018, ora aprovado em primeiro turno, primeiro 018. Então, coloco em discussão novamente o projeto de lei complementar número 018/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Senhor vereador. Com a palavra, vereador Danilo Alonso Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Cláudio por nos lembrar de tantas obras que temos no nosso município. Concurso recente, então, vem funcionamento e planejamento. Então, essas obras não foram pensadas hoje, com certeza o ano anterior, o tempo anterior. E no concurso você tem que ter planejamento, sabendo quantas pessoas você precisa. É isso? Então, eu questiono mais essa falta de planejamento. Mas, como disse, jamais serei contra a Casa Popular, jamais votei contra as Casas Populares. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Agradecido pelo espaço. Aqui dentro da casa, quando chega uma matéria que a gente demanda um pouco mais de atenção, de apreciação, o vereador tem o direito de apresentar as emendas como eu fiz. Todo representante aqui tem o direito de fazer tal. Eu trago pelo menos a parte técnica. Vocês podem ver, a todo momento, para vocês eu apresentei números. No momento algum eu falei de questão pessoal, e assim que eu me comporto, e assim, se Deus quiser, aqui vou continuar. Então vamos lá. Tem uma família de São Paulo que construiu 2 residências recentemente aqui em Belo Brandão. A primeira em torno de 115 metros quadrados, já está pronta, graças a Deus, e a outra em torno de 310 metros quadrados, com 2 andares. Essas 2 residências, elas perfazem, então, 415, 420 metros quadrados. Trabalhou o tempo todo um pedreiro e 2 serventes, e até certo momento, 3 serventes. Foram 2 anos, exatamente 24 meses, para construir esses 2
2 imóveis de aproximadamente 420 metros quadrados. Está no término. Começou em maio de 2022 e está agora, se Deus quiser, terminando em maio de 2024. Esse é um exemplo da iniciativa privada, como que funciona a questão da construção civil, e muito bem falado pelo senhor presidente, com todo o aparato da tecnologia hoje. Mesmo com o aparato da tecnologia, foram necessários, no mínimo, 2 presidentes para suprir a presença de um pedreiro. Foi nesse sentido que eu apresentei a emenda. E mesmo assim, ainda apresentei uma emenda com mais pedreiros. Então, como sempre eu gosto de trabalhar em números, se nós tivéssemos aqui aceitado a emenda da supressão do cargo de assistência social, que já ficou provado que tem o espaço para contratar quem passou no concurso, nós teríamos, melhor dizendo, com a questão também da redução dos 2 pedreiros e a instituição de 2 serventes para a construção dos muros, uma economia em ordem anual de R$ 67 mil, já contabilizando os encargos sociais. Então seria uma economia em ordem de R$ 67 mil. Ou seja, em 2 anos, não vou falar a prefeitura, a população economizaria uma casa popular, que conforme o documento que eu citei, o chamamento público está no valor de R$ 130 mil. Ou seja, em 2 anos, com a proposta que eu aqui fiz, sem prejudicar em nada a população, seria uma casa popular de economia aproximadamente. É claro que o orçamento público, a parte financeira de administração pública, nem sempre 1 mais 1 é 2. Nem sempre. O orçamento público é muito complexo. Mas aqui, um escopo, uma conta rápida que aqui fiz, para trazer ao conhecimento de todos. Então, quando a gente apresenta as emendas para tentar melhorar a matéria, o plenário é soberano para que possa negar ou aceitar. Aqui várias emendas que eu já apresentei, inclusive de próprias casas populares, conforme eu mencionei na minha primeira fala aqui, trazendo o conhecimento de todos, quem seriam os beneficiários, trazendo aqueles que já tiveram a oportunidade atrás, não pudessem ter agora, para não tomar lugar daqueles que estão agora pleiteando, e assim por diante. O plenário negou, é direito do plenário negar. E depois a semente foi plantada, porque daí o senhor prefeito mandou para cá e aí todos nós aprovamos. Eu sempre falo, às vezes o trabalho aqui dentro não é de imediato. Você planta a semente, deixa ela ali como se fosse incubada e de repente ela brota. Quantas matérias já aconteceu isso? Eu apresentei aqui e depois teve a mudança. Então, senhores e senhoras aqui presentes, tentar melhorar a matéria eu tentei. Tentar economizar eu tentei. Trazer ao conhecimento de todos informações que talvez a maioria não tenha, eu trouxe. Essa é a função real de um vereador. Sem desmerecer o trabalho que os outros fazem conforme a sua ideologia. É assim que se funciona a liberdade, é assim que se funciona a democracia. Mas, visto que as emendas foram rejeitadas, e aqui uma economia em torno de R$ 67 mil, seria por ano para o município. Sabendo que não há necessidade de criação de mais uma vaga no momento, porque está vaga. Como que, em sã consciência, com análise dessa forma, você vota a favor de uma matéria? É uma pergunta que todos devem levar para casa também e analisar. E a quem questionar do lado de vocês podem tratar do assunto. É assim que funciona o amadurecimento. É o debate. Nós estamos aqui para isso. Escutar sim, escutar não, crítica, elogio, faz parte. Quem se candidata a uma cadeira para vir aqui tem que estar disposto e tem que estar preparado, inclusive psicologicamente, para tratar disso aqui. Não é simples. Então, todo o histórico que eu vi no começo desta reunião já demonstra como que eu me comportava e me comportei, melhor dizendo, em relação a essas casas. Mesmo com falta de documento, que essa casa ainda espera, conforme já mencionei a vocês. Então, o voto não neste segundo turno não se trata contrário à matéria. Se trata porque, ou melhor dizendo, trata-se porque as emendas não passaram. A gente tenta melhorar, mas infelizmente não é sempre que conseguimos.
Até que foi um placar interessante. 2 votos a favor, 1 abstenção e 5 votos contrários. Está no jogo. Faz parte do debate. Não faço questão de sair vitorioso ou derrotado. Faço questão de mostrar à população como funcionam as coisas. E que a verdade, que cada um saia daqui um pouco mais de verdade do que antes de chegar aqui. Obrigado a todos. A palavra da vereadora Sueli Almeida. Eu vejo realmente a necessidade do pedreiro como da vaga para a assistência social. E aqui nós temos as atribuições, né? Que são várias e várias atribuições da assistência social. E é um trabalho de transparência e sigilo. Então, a necessidade realmente é muito grande. E eu convido aos vereadores presentes que quiserem acompanhar os serviços, né, do CAS, com assistência social, ou da ação social, pode chegar até nós lá, nós estamos de porta aberta, para mostrar as demandas. Porque, como disse, trabalhamos em sigilo com a família, né, ou com o indivíduo, então é sigilo, mas pode ir lá para ver a demanda, para ver os problemas que nós temos que ajudar e orientar. Estão de porta aberta esses departamentos. Eu também queria agradecer aqui a presença do senhor Roberto, pelo conselho, que todas as reuniões está presente. Então, muito obrigada pela presença. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 018/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Leodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Pela rejeição das emendas, não, senhor presidente. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amanso Alberto Costa. Eu abstenho, senhor presidente. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Abstenho. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Sueli Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 018/2024 foi aprovado em segundo turno com 5 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 voto não. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 026/2024, qual trata da mudança da data da festa do peão. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 026/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 026/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Leodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amanso Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Sueli Almeida. Sim. O projeto de lei número 026/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementar número 012 e 018 de 2024 e o projeto de lei número 026/2024, ora aprovados em segundo turno, serão também apreciados em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei, dos projetos de lei complementar número 12 e 18 de 2024 e do projeto de lei número 026 de 2024. Senhores, dispensam os 10 minutos? Sim. E reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 012 e 018 de 2024 e do projeto número 026 de 2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012 de 2024. Senhores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012 de 2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer?
Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 012/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2024. Senhores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 026/2024. Senhores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 026/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 026/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 026/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Olha embora. Que acabou.